Muito bem, pessoal. Vamos continuar falando, né, sobre as nossas funções trigonométricas. E nesse momento nós vamos falar sobre as conversões, né? Então, muitas vezes nós vemos lá nos ângulos, em alguns livros, né? Em muitos momentos você trabalha com radianos, em outros momentos você trabalha com graus, né? Então, é importante saber fazer essa conversão. Então, a ideia desse exercício é fazer a conversão. Então, é bem simples. Então, vamos pegar aqui, ó. Primeiro, nós temos lá a ideia, né? Antes de começar com essa mudança da conversão, a ideia é sempre seguir uma regra de 3. Então, nós vamos. A regra de 3 é a seguinte: você vai pegar o graus dividido por 180 graus, isso é igual ao radianos, o número que você quer descobrir, né, em radianos, dividido por π. Então, por exemplo, vamos pegar lá a letra, vamos pegar aqui, ó, 45 graus. Então, isso aqui são quantos radianos que nós representamos com a abreviatura rad. Então, nós vamos pegar 45 dividido por 180. Isso aqui é igual à medida dele em radianos dividido por π. Simplificando aqui, nós podemos dividir por 45. Divide por 45, tanto em cima como embaixo. Então, fazer essa divisão, nós chegamos lá em... Então, vai ficar 1, e aqui vão ficar 4. Né? Nem precisa agora usar o símbolo do grau, mas tudo bem. Depois nós vamos... Seria só o número agora que nos interessa, né? Que nós queremos converter isso aqui em radianos. Então, isso aqui... Agora, nós multiplicamos cruzado. Deixa eu arrumar esse π aqui. Então, faz a multiplicação aqui cruzada. Então, π é igual a 4 rad, né? E passando o 4 que está multiplicando, dividindo. Então, em radianos, né, 45, a medida em radianos é π sobre 4. Okay? Então, aí nós já encontramos a medida de 45 em radianos, né? Π sobre 4 radianos. Então, o 45 graus é igual a π sobre 4 radianos. Então, essa é a nossa medida convertida. Vamos pegar mais um caso aqui para ficar bem claro, né, essas questões. Por exemplo, vamos pegar a letra B, nós temos lá π sobre 6 radianos em graus. Então, como que eu vou fazer essa conversão? Só lembrarmos, então, que a medida em graus sobre 180 é igual à medida em radianos dividido por π. Então, aqui nós temos a medida em radiano, que foi errado, né? Então, vamos substituir essa medida aqui, ó, no lugar do radianos. Então, substituindo aqui, nós vamos ter lá graus sobre 180 é igual a π sobre 6 sobre π. Multiplica cruzado.
Então, vamos ficar lá com graus vezes π é igual a π sobre 6 vezes 180. Dá para simplificar aqui por 6. Então, isso aqui nós ficaremos com π vezes 30 sobre 1. Passa esse daqui que está multiplicando e dividindo. Então, a medida em graus seria igual a π sobre π vezes 30 sobre π. Simplifica o π, né? Então, o resultado em graus, né? π sobre 6 radianos é igual a 30 graus. Então, aí, novamente, né, mais uma situação aí onde nós temos essas conversões. Então, é bom saber tanto a conversão de grau para radiano, como de radianos para graus. E tem alguns ângulos que, com a prática, né, vocês vão rapidamente já relacionar isso. É importante que vocês já se lembrem, muitas vezes até sem precisar de cálculo. Por exemplo, que o 30 graus é o π sobre 6 radianos, né? Que o 45 graus ele seria o π sobre 4 radianos, também isso é importante. 60 graus, né? Ele seria o π sobre 3 radianos. Depois é interessante vocês fazerem as contas para verificar se vocês conseguem fazer a passagem de grau para radiano e de radiano para grau. Em cada um desses casos. É importante depois tentar usar essa regrinha que nós vimos aí atrás. 90 graus, né? Ele seria π sobre 2 radianos. Os 180 graus é igual a π radianos. E o 360 graus, que é a volta completa, ele seria igual a 2π radianos. Né? Então, esses são os ângulos mais utilizados. À medida que você conseguir, né, já lembrar disso daqui, sem precisar cálculo, é melhor para você. Né? Que aí você já consegue fazer essa transformação de forma bem rápida, né? Dentro dos exercícios aí de derivadas, taxas relacionadas, nós temos muito essa necessidade aí de fazer esse tipo de conversão. Ok? Então, isso é bastante importante. Fica a dica aí, né, para vocês utilizarem. Outra questão também que é importante, quando nós falamos aí das funções trigonométricas, é saber algumas propriedades, né? Às vezes, você tem uma situação envolvendo limite, envolvendo derivada, que você não consegue resolver porque às vezes você não se lembra de algumas propriedades aí das funções trigonométricas. Então, vou colocar algumas aqui, né, só para a gente recordar, né, e guardar essas propriedades aí, porque elas são bastante úteis, né, quando nós estamos trabalhando com funções trigonométricas. Então, se você pegar o cosseno, né, de um ângulo θ mais 2π, isso sempre vai ser igual ao cosseno de θ. Tá? Então, isso é uma propriedade importante aí do cosseno, né? E se você pegar o seno de um ângulo θ mais 2π, também você vai chegar nesse valor aí do seno de θ. Agora, se você pegar o cosseno de menos θ, né, isso é igual ao próprio cosseno de θ. O seno de menos θ, isso é igual a menos seno de θ. Então, essas observações, elas são bastante úteis aí quando você está trabalhando aí com situações, problemas, né, que envolvem aí seno, cosseno, então você pode usar essas transformações. Vamos colocar mais algumas aqui, vou chamar de letra C. Então, aqui são algumas envolvendo seno e cosseno, né?
a tangente também. Nós podemos, só para lembrar, né, a tangente de um determinado ângulo, ela é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então, essa aqui é a tangente. Se você precisar da cotangente do ângulo, então você vai inverter. Seria o cosseno de θ sobre seno de θ. Mas isso também pode ser escrito como 1 sobre a tangente de θ, né? Então, a cotangente pode ser escrito também como 1 sobre a tangente de θ ou cosseno sobre seno. Também uma... Aí vamos chamar aqui de letra D, a secante de θ, né, é 1 sobre cosseno de θ, a cossecante de θ vai ser 1 sobre seno de θ. Então, são valores aí importantes, né? A gente precisa lembrar. Vamos colocar algumas aplicações disso daqui. Por exemplo, vamos colocar assim, ó, calcule a letra A, aí nós temos lá a tangente de π. Então, o que é a tangente de π? Bom, a tangente de π, ela seria o seno de π dividido pelo cosseno de π. Bom, mas o seno de π vale quantos? Vale zero. O cosseno de π vale quantos? Menos 1. Então, 0 dividido por menos 1 seria igual a zero. Por exemplo, cosseno de menos π. Como que nós vamos calcular? Bom, nós vimos que o cosseno de menos π é igual ao cosseno de π. Então, quanto que vale o cosseno de π? Menos 1. Letra C. Seno de menos π sobre 2. Bom, seno de menos π sobre 2, nós podemos escrever da seguinte forma. Isso aqui é menos seno de π sobre 2. Então, você pode reescrever. Né? Você pode reescrever esse menos ali, né, passando ele para fora do seno. Isso vale só no caso do seno, do cosseno não. Bom, mas o que é seno de π sobre 2? É 1. Então, ficaria menos 1, que é o valor de seno de π sobre 2. Vou chamar de letra D. É cosseno de 3π. Bom, cosseno de 3π é a mesma coisa que cosseno de π mais 2π. Aí vai dar 3π. Mas nós vimos que cosseno de um ângulo mais 2π é o cosseno do próprio ângulo. Então, isso aqui é a mesma coisa que cosseno de π. E cosseno de π nós já sabemos. Né? Cosseno de π vale menos 1. Vou chamar de letra E. Nós queremos calcular, por exemplo, seno de 5π sobre 2. Bom, isso pode ser escrito como seno de π sobre 2 mais 2π. Né? Se você somar aqui 2 vezes 2 dá 4π, com mais 1 dá 5π sobre 2. Bom, isso daqui é a mesma coisa que seno de π sobre 2. E seno de π sobre 2 vale 1. Pegando aqui mais alguns exemplos. Então, nós paramos aqui na letra E. Agora vamos para a letra F. Então, a letra F, nós temos lá cotangente de π sobre 2. Bom, então, como que nós podemos
fazer isso daqui, né? A cotangente de π sobre 2 é a mesma coisa que o cosseno de π sobre 2 dividido pelo seno de π sobre 2. Bom, mas o cosseno de π sobre 2, nós vimos que vale 0. Seno de π sobre 2 vale 1. 0 dividido por 1 dá 0. Então, esse é o valor, né, da cotangente de π sobre 2. Letra G. Secante de menos π. Nós vimos que a secante de menos π, ela pode ser escrita como 1, né? Secante de um ângulo é 1 sobre o cosseno desse ângulo. Bom, mas 1 sobre cosseno de menos π é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de π. Mas quanto que vale cosseno de π? Menos 1. Então, fica 1 sobre menos 1. Fazendo a divisão, então o resultado seria menos 1. Letra H, cossecante de menos 5π sobre 2. Cossecante é 1 sobre o seno de menos 5π sobre 2. Isso é a mesma coisa que 1 sobre menos seno de 5π sobre 2. Isso daqui é igual a 1, pode passar esse menos aqui, né? Aí, seno de 5π sobre 2 seria seno de π sobre 2 mais 2π. Então, isso aqui ficaria menos, mas o seno de π sobre 2 mais 2π é a mesma coisa que seno de π sobre 2. Mas seno de π sobre 2 é 1, então vai ficar menos 1 por 1, que é igual a menos 1. Então, esse seria o nosso resultado aqui nesse caso, né? Então, essa é uma situação aí importante, né? Onde a gente precisa saber fazer algumas manipulações aí usando essas seno, cosseno e tangente. Bom, um outro tipo de manipulação, né, que nós precisamos fazer é esse daqui, ó. Vamos colocar aqui. Então, a pergunta aqui é o seguinte: calcule tangente de θ sendo secante de θ igual a 3 sobre 2. Bom, nós sabemos, então, para resolver isso daqui, vamos colocar aqui a solução, né? Secante de θ é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de θ. Né? 1 sobre cosseno de θ é a mesma coisa que 1 sobre cateto adjacente sobre hipotenusa, que é a mesma coisa que 1 que multiplica hipotenusa dividido por cateto adjacente. Então, quer dizer, para você achar a secante, você vai dividir a hipotenusa pelo cateto adjacente. Então, temos essa informação. Construindo aqui o triângulo retângulo, para ilustrar essas medidas, então, estamos aqui um triângulo retângulo. Vamos supor que aqui nós tenhamos o nosso ângulo, né, que seria o ângulo θ. Então, o que nós teríamos? A hipotenusa, né,
Como nós sabemos que a secante, isso daqui, é igual a 3 sobre 2, então nós sabemos que a hipotenusa vale 3 e o cateto adjacente, né, que seria esse cateto que fica ao lado aqui do ângulo, vale 2. Bom, como que nós fazemos para achar essa medida aqui que falta, né? Como é um triângulo retângulo, nós podemos usar o teorema de Pitágoras, né? Que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, aqui nós teríamos 9 menos 4, que é igual a x ao quadrado, 5, que é igual a x ao quadrado, e raiz de 5 ser igual a x. Então, aquela medida daquele lado ali desconhecido vale raiz de 5. Agora, o que está faltando ali? Então, nós temos que achar, o exercício pede para você encontrar a tangente. Né? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Bom, o oposto ao ângulo seria o x, que nós já achamos, seria raiz de 5. E o adjacente, aqui ele seria o quê? O cateto adjacente, né, seria o 2. Então, o valor da nossa tangente de θ, nesse caso, né, seria raiz de 5 dividido por 2.